Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. Olá, estamos aqui em mais um episódio do Mais Consciência, por favor. olá, Suelen! Mais um episódio do Mais Consciência, por favor, uma nova temporada! Nova temporada num dia muito especial. Hoje é dia 11/11, um importante portal energético, né? Um portal que é a ponte para a gente colocar os nossos sonhos, manifestar o que a gente quer, porque são novos começos. Então, uma data escolhida a dedo para a gente começar a nossa nova temporada. Tudo fluiu, né? E 11/11 estamos aqui, lançando às 11h11, que é um número tão importante para nós, e fazendo aí dessa nova temporada o início do portal. É isso aí. O número mestre que nos acompanha e que vai nos trazer, né, ótimas energias. Então, nós estamos aqui numa nova temporada, com logo nova, com várias novidades para ser contribuição para você que está aí do outro lado. É isso aí, eu já venho de antemão agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar ao seu lado nessa caminhada. Uma nova roupagem, porque a gente no caminho vai melhorando, vai aprendendo como faz. E a nossa primeira temporada já foi incrível, seriam apenas poucos episódios e se tornou viral. E aí vamos lá para a segunda temporada, então, com mais 11 episódios e começando por hoje. Então, muito obrigada por estar comigo de novo nessa jornada. Eu que agradeço. Estou super empolgada, não vi a hora da gente retomar o projeto, né? Que é um sonho do nosso coração, que eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos para nós e para certeza. quem nos escuta. Com certeza. E a ideia nessa nova temporada é a gente trabalhar principalmente que liderança não é um cargo, mas é um posicionamento. Muitas pessoas vêm me falar, tá, mas eu não sou líder, podcast é para mim? O podcast é para todo mundo que escolhe ter Para mais todo mundo consciência. mesmo. Para todo mundo que escolhe ter mais consciência na sua vida, no seu uhum. posicionamento no mundo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Começando por essa novidade, nessa temporada já temos patrocinadores e pessoas e empresas que acreditam no nosso potencial e na nossa vontade em fazer dar certo, né? Nessa consciência, nessa ideia e nesse podcast que se apresenta. Isso aí. Então, a Potencializar Treinamentos é uma empresa que tem o intuito, o sonho de despertar a potência das pessoas, através de treinamentos, palestras e mentorias, com desenvolvimento humano, com diversas ferramentas para transformar você líder, você empresa, você equipe. A Sherman Consult é uma empresa que busca a excelência estratégica, que converte desafio dos empreendedores e busca um sucesso sustentável. Então, nós, através de mentorias, curso, palestras, treinamentos, levamos a empreendedores uma maneira mais fácil de estar à frente de grandes desafios aí na liderança. É isso aí. Vamos Gratidão. Então, entramos no nosso tema de hoje, propriamente dito, que é liderança não é cargo, e sim posicionamento. Como assim, né? Como assim? Tem uma pergunta que eu vou fazer pro pessoal, né? Você quer ser um líder porque tem cargo ou você tem um cargo porque é um líder? Boa pergunta, né? Nossa, pode? Você tem um cargo? Você quer ser um líder porque tem um cargo ou você tem um cargo porque é líder? Porque existem líderes que estão em cargos, mas que não têm poder de influência. E existem líderes que ainda não têm cargo, mas que já inspiram pessoas. Porque justamente tem a ver com um posicionamento, né? Vai muito além do cargo. Muitas pessoas ainda ficam no mito do cargo. Eu tenho que ter um cargo de coordenador, de gestor, de diretor, para daí liderar pessoas. Mas não necessariamente.
É aquela questão do liderança adquirida ou liderança imposta, né? Quando a gente, liderança adquirida é a essência, né? Aquilo flui, ele já tem uma postura de líder. E a liderança imposta é quando você promove alguém e você diz à equipe, agora a partir de hoje esse é o líder. Então, isso aí é uma questão muito forte, porque às vezes os liderados não absorvem, né? Porque o cargo não garante a liderança, ou seja, não garante o poder de influência desse líder, né? Porque a liderança é responsabilidade e influência positiva. Justamente, né? Então, um líder, ele tem que ter autoconhecimento para entender dos seus valores, das suas crenças, de como que ele influencia as pessoas à sua volta. Ele tem que ter muita responsabilidade no seu fazer, nas suas decisões, né? Porque ele está ali modelando, sendo modelo para outras pessoas. Ele tem que inspirar confiança e ser protagonista nesse processo. Ele também precisa perceber que a liderança começa dentro de si. Um líder que de verdade lidera pessoas, ele lidera a si mesmo primeiro. Então, você pode não ter um cargo de líder, mas você ter uma postura de liderança na sua vida. Ter um protagonismo, ser autorresponsável diante das suas escolhas, da sua vida, nas suas relações, na sua carreira. Sim. E isso é importantíssimo, né? Eu costumo dizer que o mito chefe, né, é um mito. Líder de verdade, ele cuida das suas emoções, ele se autolidera. E acho que a gente pode começar justamente por aí, né? Eu trago, inclusive, já vou falar disso, disruptivo. Eu começo esse episódio, então, já com essa novidade quentinha. Disruptivo é um livro onde eu sou coautora, da Marcela, idealizado pela Marcela Zorzo, de Balneário Camboriú. E ele é um livro que são 34 empresários que pensaram fora da caixa e tomaram decisões fora da curva. E de uma forma disruptiva tiveram resultados nas suas áreas. Então, são várias áreas, é uma pluralidade e é isso que eu trago para o meu capítulo, que é o capítulo 18. Então, eu terei o prazer de que você leia, procure, depois eu vou te entregar um livro. Hoje, inclusive, 11/11, estamos lançando aqui em Balneário Camboriú, numa noite de autógrafos. Ele já foi lançado lá no dia 30 de setembro também, aqui em Balneário. E eu justamente falo nesse capítulo sobre a forma disruptiva de liderar. E como eu considero, além de estar plural e de mergulhar em várias áreas para que eu conseguisse me compor e ter ferramentas para liderar pessoas, mas justamente do quanto eu cuido em ser um autoexemplo, em autoconhecimento, em autoliderança, em quanto eu tenho atenção a esse ponto, para que eu seja sempre um exemplo positivo das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, né? Porque liderar é isso, não é só dirigir, é colocar estratégias para que outras pessoas façam a direção do negócio. E eu quero te parabenizar. Muito obrigada. Incrível, fantástico esse lançamento. Eu sei o quanto ele é importante na tua vida. Parabéns pela coragem, pela tua entrega. Que Muito seja obrigada. o primeiro de muitos livros, Será? de muitas escritas Será? terapêuticas, não só para ti, mas Isso. para ser contribuição para as pessoas. E eu também acredito muito nisso, né? Só lidera quem lidera a si mesmo. Porque quem não lidera a si mesmo, as suas emoções, as suas escolhas, a sua mente, não tem condições. Não tem como liderar uma equipe de verdade, né? Então, se torna aquela pessoa que tem o cargo, mas não inspira, não influencia, né? Não tem uma posição disruptiva para fazer a diferença no mundo. Né? Sim. Então, como a gente estava falando, muitas pessoas talvez nem pensem em ter um cargo de liderança, mas você pode aprender a ser líder de si mesmo. Né? E isso muda todo o jogo. Eu gosto do podcast porque às vezes a gente se prepara com um texto e quando vem o contexto você vem lembrando, né? Como você fez a pergunta ali inicial, a minha primeira liderança de grande impacto foi justamente, aconteceu, eu fui contratada e assumi uma coordenação de uma empresa e quando a gente sai da universidade, você já sai podendo assumir alguns papéis que inclusive você não foi preparada para aquilo.
Então, eu fui dormir com uma postura e acordei com outra. E no meu primeiro dia de trabalho, o meu maior desafio foi... eu cheguei e a minha gestora falou, você tem essa demissão para fazer. Então, o meu primeiro dia de trabalho, o meu desafio era porque no outro dia eu teria que fazer uma demissão. E eu nunca havia demitido ninguém. Eu tô falando isso no meu primeiro trabalho, meu primeiro cargo de liderança. Que é uma das funções tão difíceis para o líder, demitir pessoas. E essa foi a minha pergunta, mas como eu demito? E Aham. aí ela disse pra mim, você contratará sempre mais lento do que você vai demitir. Quando você for demitir alguém, você não fala nada, você não dá nem motivos, porque a demissão já está no ponto A, no final. E aquilo me impactou muito, porque realmente numa demissão você já não dá. Mas desde que você não dê feedback numa demissão, se ela já vem acontecendo feedbacks regulares, ajustes de comportamento. Eu costumo dizer para minha equipe que quando eu faço um feedback de comportamento, ele é na hora. Aconteceu alguma coisa, a gente já chama, conversa, ajusta, porque a liderança é uma série de combinados com o teu liderado. Só que ela só é liderança quando você tem esse contato, quando você tem essa troca. Você expõe o que você espera do teu par, né? Então, para que uma demissão seja silenciosa, realmente você tem que ter feito toda essa parte, porque aí sim, o liderado sabe o que está acontecendo. Agora, você chamar, chegar e demitir, mas para mim foi um desafio, então realmente o meu maior desafio da liderança foi no meu primeiro dia de trabalho, ter que programar para o outro dia uma demissão de alguém que eu não conhecia, não havia estado nessa jornada, né? Então, quantos desafios a gente, enquanto líder, recebe? Eu digo liderança é solitária, porque às vezes a gente não tem com quem dividir ou com quem perguntar. Muitas vezes você nem pode, porque o fato de você fazer uma pergunta te remete ou te tira de um patamar onde você está. Às vezes irreal, né? Porque você acha que você dividiu ou pediu ajuda para alguém. Isso vai te diminuir. Pode ser Né? sinal de fraqueza. Pode ser sinal de fraqueza. Então, o líder ele tem que tomar decisões muito difíceis. Para ele conseguir tomar essas decisões, ele precisa confiar em si mesmo. E isso é uma construção, né? É uma construção. Por isso que aprender a liderar é algo que é construído, é treinável. E o líder precisa ter muita clareza daquilo que ele acredita, do seu papel e impacto no mundo, para comunicar isso com coerência. Então, como Sim. você falou, se ele vem fazendo feedbacks, se ele tem todo um acompanhamento com a equipe, ele está comunicando essa coerência, aí é mais fácil fazer um desligamento. E daí ele vai aprendendo a confiar em si também. Agora, um líder que não confia em si, não tem clareza da sua função, daquilo que tem que fazer, como tomar essas decisões difíceis, né? Por isso que a gente precisa ir fortalecendo a liderança. E um líder de verdade, então, ele vai aprendendo a confiar em si e muitas vezes ele nem espera o cargo, ele não espera ser chamado, né? Aquilo vai acontecendo naturalmente. Então, quando a liderança, o cargo chega, ele só expande aquilo que ele já vive internamente. Tu sabe que a maior parte dos cargos de liderança que eu assumi, elas aconteceram e elas foram... o próprio reconhecimento veio após. Então, muitas vezes eu já assumia aquilo, e quando vinha a promoção ou o cargo de liderança, já acontecia. E eu acredito que a liderança é muito isso. Você primeiro se inspira, vai fazendo e vai deixando acontecer, para depois você receber o cargo, né? Primeiro você faz, depois você recebe o cargo. Porque muitas vezes a gente está conduzindo a vida sem estar plenamente consciente daquilo que está acontecendo, né? Quando eu me formei na graduação, 6 meses depois eu entrei na sala de aula para assumir uma turma de... Acho que tinha em torno de 40 pessoas naquela primeira turma. Sem experiência nenhuma. Eu também estava numa posição de que eu tinha que liderar uma turma, né? E como fazer isso? Quando eu assumi, eu não tinha consciência disso. As coisas foram acontecendo. E ao longo do processo, a gente vai aprendendo e se fortalecendo. Então, o cargo, ele pode ampliar a sua voz, mas o posicionamento é o que dá sentido a ela. Então, eu não sabia exatamente como seria, eu não tinha nem clareza, consciência da proporção daquilo, mas aquilo fazia sentido no meu coração. Era o que eu queria. Eu queria dar aula, eu queria estar lá na frente. Então, existe essa vontade interior, né? E depois a gente vai se aprimorando e construindo esse posicionamento, esse senso de autoconfiança que é tão importante para um líder. E aí vem a profissionalização, né? Porque quando abrimos um braço agora na mentoria para líderes, porque eu não trabalhava com um individual, sempre treinando equipes no grande volume, em turmas. E aí começou a vir a busca e a procura por líderes
Agora, meus últimos mentorados, uma delas me disse: eu quero ser líder e fazer como você faz. E como é difícil, porque não é um crachá, é a tua postura, é o teu posicionamento, é as tuas escolhas, é você estar consciente o tempo todo, né? É a responsabilidade, o protagonismo. E não pode terceirizar nada. E como isso impacta a equipe, né? Como isso impacta as pessoas. É justamente esse posicionamento que impacta. Esse posicionamento interno, que vai gerando um ambiente de confiança, né? Essa sensação de confiança interior que o líder tem, ele transmite para as pessoas e as pessoas aprendem a criar também autonomia e a crescer e se desenvolver junto dele. Então, isso inspira. E justamente pensando nisso, né? Nessa profissionalização, desse posicionamento que a gente está lançando, já vamos falar já. Sim, aproveita. A gente está lançando a nossa mentoria do líder consciente, que será uma condução, um processo de desenvolvimento, né, nosso, para conduzir pessoas. Será uma mentoria em grupo para justamente fortalecer, profissionalizar, ajudar nessa construção desse líder mais consciente, seguro, autoconfiante, assertivo. É muito legal falar dessa mentoria, inclusive é um produto mais consciência, além de tantas coisas que a gente está criando, inclusive, ó, já tenho aqui, ó, mais consciência, camisetas, logo aí vai ter uma linha de camisetas, planner, vem muita coisa legal por aí. Mas essa mentoria em especial nasce justamente das pessoas estarem nos procurando e pelo volume, né? Nesse momento, vamos dar base, vamos fazer uma egrégora, vamos fazer uma comunidade aí de líderes que se posicionam. Criar um movimento. Criar um movimento para que as pessoas entendam o nosso método, porque ontem me perguntaram qual é o segredo do sucesso na minha liderança, e eu digo que método é o caminho para a meta. Então, eu sempre sigo métodos que me levam a ter resultados. Como eles disseram que a gente hoje flutua aí nos big numbers da hotelaria, que é a área onde eu estou mais inserida. Realmente a gente faz números grandiosos na área que a gente está inserido, mas não é porque temos a melhor tecnologia ou porque temos a melhor estratégia de tarifas. Não, é porque olhamos com um olhar diferente para as pessoas que levam o nosso negócio à frente. Isso é fantástico. Porque a inteligência artificial e todas as ferramentas que a gente tem, elas ajudam. Mas se as pessoas não estiverem treinadas para que sejam auxiliadas por essa inteligência, de nada adianta. Nada adianta. Né? Então, eu falo, a inteligência artificial veio para ajudar, mas nós precisamos atenção às pessoas que movimentarão a inteligência. Justamente. Então, a mentoria é isso, esse grupo que vai se formar, que a gente está com vagas limitadas, nem lançou e já tem algumas divergências aí justamente de vagas, mas vai ser incrível estar com várias pessoas. E para a gente fazer esse movimento e essas pessoas terem esse gostinho de trabalhar pelo nosso método. Como Isso é aí. liderar com mais consciência? Então, já tem várias pessoas interessadas. Se você tem interesse, pode entrar em contato conosco. A ideia é justamente se fortalecer, porque um líder que se sente confiante e forte, ele também ajuda a despertar a força nas outras pessoas. Um líder muitas vezes enxerga no outro aquilo que a pessoa ainda não enxerga. Mas para ele conseguir ter essa clareza, enxergar lá e comunicar isso com coerência, ele tem que primeiro descobrir a força dele. Então, a nossa metodologia da mentoria é muito fortalecida, baseada em autoconhecimento, né? Várias ferramentas de autoconhecimento. Então, tem vários alicerces na nossa mentoria. O primeiro é autoconhecimento, né? Depois, autogestão, porque ele precisa gerenciar a si mesmo, as suas demandas, as suas tarefas, a sua carreira. Ele precisa ter autoconfiança, que é essa construção que a gente faz através do nosso método. Ele precisa se posicionar para, então, ter autorresponsabilidade e atingir os resultados que ele escolhe para ele, que faz sentido para ele. E aí, uma liderança, assim, ela acaba sendo contagiosa. Ela influencia, né, as outras pessoas. Ontem à noite, eu estava finalizando um documento. Parece que ontem eu trabalhei bastante, inclusive. Era um domingo e, olha... e eu fazia aqui objetivos, né, da minha mentoria. É justamente que as pessoas que estão reunidas nesse grupo, se eu não estiver ali, qual vai ser o objetivo comum? O que uniria elas se eu não existisse? Esse é o objetivo da mentoria. E
Mas por que a mentoria? Porque elas conseguiriam o resultado delas, mas conosco elas vão mais longe e mais Sim. rápido. Porque líderes que não se trabalham, controlam. Líderes que se desenvolvem, inspiram. E essa é a ideia, né? Ajudar na construção de líderes que inspiram, que são de verdade conscientes. E isso também transforma a vida pessoal desses líderes, porque não tem como a gente separar, né? Então, conectando com a vida pessoal, a liderança ela vai além do trabalho. Ela transforma a nossa vida, né? As nossas decisões, o nosso poder de escolha. Então, é como a gente se posiciona na vida, nos relacionamentos, nas nossas escolhas, como a gente prioriza aquilo que faz sentido, que é importante para a gente, né? A gente vai alinhando e se responsabilizando. Ser líder é a arte de se responsabilizar por quem você é, pelo impacto que você gera, por aquilo que você está criando todos os dias. E é isso que a gente escolhe trabalhar e desenvolver, né? Porque liderar é viver de forma consciente para poder justamente deixar um legado. Porque liderar começa dentro de si, né? Como você se escuta, como você se organiza, se respeita, se motiva. Isso é liderar. Justamente. Isso é incrível, né? Então, venham para a nossa mentoria Mais Consciência, ela vai ser incrível. Então, mais consciência, por favor, inclusive no seu posicionamento, inclusive nas suas escolhas. Escolha por você e isso vai se expandir de você cada vez mais, né? Porque nós escolhemos isso. Mais consciência, por favor. Nós escolhemos mais consciência, por favor.